Sêmen bem manipulado é sinônimo de fertilidade, de bons animais no futuro e, claro, lucro. Na nossa capacitação em suinocultura, vamos falar sobre como trabalhar o produto em laboratório. Olá pessoal, nós vamos falar na aula de hoje a respeito do controle de qualidade nas centrais de produção de sêmen suíno. Vamos falar um pouquinho a respeito do manejo dos machos, do alojamento e de todos os fatores que são decisivos para a produção de doses inseminantes de qualidade. Para falar a respeito desse tema, é importante que a gente fale um pouquinho a respeito do histórico da produção de sêmen no Brasil. Então, nós temos o início do uso da inseminação artificial com a construção de duas centrais de inseminação na década de 70, uma no Rio Grande do Sul, na cidade de Estrela, e outra em Santa Catarina, na cidade de Concórdia. E esse foi o ponto inicial da produção de sêmen. Então, nós começamos com duas centrais grandes, ou relativamente grandes, que atendiam o mercado que estava começando a se desenvolver. Porém, essa tecnologia se difundiu na suinocultura de uma forma um pouco diferente, e especificamente por causa dos problemas de logística das doses de sêmen. Então, nós começamos a construir pequenas centrais de inseminação conforme as granjas iam internas nas granjas, conforme elas iam mudando o seu manejo reprodutivo de monta natural para inseminação artificial. E agora nós estamos passando então por uma nova modificação. Nós temos uma tendência de voltar a concentrar a produção de sêmen e construir centrais maiores com um maior controle de qualidade. Então, nós passamos assim por essa fase desde a década de 70 até os anos 2000, até 2010, com uma tendência de construção de pequenas centrais internas nas granjas, e agora estamos voltando atrás nessa tecnologia e nessa forma de produzir sêmen, acompanhando a tendência mundial de construção de grandes módulos de produção de sêmen. Então, nós temos recentemente a inauguração de centrais de inseminação de 200, 300, 400 machos por todo o país, e concentrando essa produção e de forma a garantir uma maior qualidade, um maior controle de qualidade na produção desse sêmen. Nós estamos passando também por um momento importante de automação, então de transformação das nossas centrais tradicionais em centrais com coleta automatizada, diluição automatizada, em diferentes níveis, até centrais de inseminação com sistemas computadorizados que fazem a total avaliação do sêmen produzido. Já temos pelo menos 4 centrais de inseminação trabalhando com esse sistema de análise computadorizada de sêmen, fazendo em tempo real motilidade, morfologia, concentração, reduzindo muito o contato humano com a produção, com o trabalho do laboratório das centrais de inseminação. Mas independente de qualquer tecnologia ou de qualquer tendência, é fundamental, é possível e é obrigatório que a gente produza doses de qualidade independentemente do tamanho da central de inseminação. Então, se eu tenho 10 machos para atender a minha própria granja, eu posso trabalhar com qualidade. Se eu tenho uma central de inseminação com 200 machos, eu posso trabalhar com qualidade. Então, esse precisa ser o foco, que a gente trabalhe e produza doses inseminantes de qualidade. Qual é a importância da dose inseminante dentro da central de inseminação? Então, nós temos a qualidade do sêmen como um dos principais fatores que interferem na taxa de parição e no número de leitões nascidos vivos.
Junto com isso, obviamente, nós temos a técnica de inseminação, o protocolo de inseminação, o manejo pós-inseminação, a qualidade dessas fêmeas, mas dentre todos esses fatores, a qualidade do sêmen, a qualidade da dose inseminante é a que mais impacta na produtividade, então no desempenho reprodutivo do nosso plantel de matrizes. E nós falamos em controle de qualidade e antes de começar a falar a respeito de qualidade, nós precisamos definir então o que é uma dose inseminante de qualidade. E nós consideramos que uma dose inseminante de qualidade precisa ter o número esperado de espermatozoides, que esses estejam vivos e sejam férteis e que tenha uma baixa contaminação bacteriana. Então, considerando esses 3 aspectos, nós vamos discutir ao longo dessa aula quais são os fatores que impactam na produção e quais são os pontos de risco dentro de todo o processamento do sêmen que vão interferir, então, nessas características de número de células por dose, que as células espermáticas sejam vivas e férteis e que tenha uma baixa contaminação bacteriana. Nós vamos começar discutindo ou falando a respeito do alojamento, das instalações e equipamentos para a produção de sêmen. Então, nós temos aqui um modelo de uma central construída recentemente para aproximadamente 100 machos, onde nós estamos optando por construir o laboratório e o galpão nesse formato de T. Então, nós temos o laboratório para fora da estrutura do galpão, como um anexo, e a sala de coleta centralizada nesse galpão. Então, para que a gente tenha um manejo de deslocamento dos machos que ficam alojados nas extremidades do galpão, um deslocamento menor até o centro. Então, em centrais grandes, essa é uma tendência de construção nesse formato de T, com o laboratório fora da estrutura do galpão de alojamento dos machos, por ganho de tempo, ganho de estrutura, ganho de manejo dentro dessa central de inseminação. Nós alojamos os machos e temos a possibilidade de alojar os machos em 2 formas diferentes. Nós podemos alojar esses machos em baias ou em gaiolas. E quais são os pontos importantes para baias e gaiolas? Então, nós temos, na questão das baias, que exista uma parte desta baia com piso compacto e uma parte com piso ripado para que tenha uma fácil drenagem dos dejetos. Essa baia tem que ter um ponto de água e um ponto de alimentação. Pode ser construída de forma a que você tenha a possibilidade de colocação de cama, maravalha ou alguma palha que seja mais suave ao casco desse macho. E precisamos de uma área de 6 a 7 metros quadrados para que ele tenha a liberdade do deslocamento. A outra opção é a gaiola. Nós trabalhamos com gaiolas de aproximadamente 2,40 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. E um ponto importantíssimo é que nós não devemos alojar machos em gaiolas que foram projetadas para fêmeas. Então, em gaiolas de gestação, nas instalações tradicionais. É importante que a gente trabalhe para machos com uma gaiola com o piso completamente ripado. Pela anatomia do macho suíno, ele urina para frente e deita sobre essa urina. Então, é um ponto bem importante que a gente, quando aloje machos em gaiolas, que pense na estrutura do piso. Então, com pisos totalmente ripados para maior drenagem e uma melhor higiene e redução da umidade nessa instalação. Economicamente, nós precisamos considerar que quando definimos uma estrutura para alojamento de 400 machos, por exemplo, se nós pensarmos em alojar 400 machos em baias de 7 metros quadrados,
a área construída vai ser extremamente grande. Então, em grandes centrais, centrais de até 100 machos, nós temos trabalhado ou recomendamos que ela seja completamente construída em baias. Existem vantagens a respeito de qualidade de casco, de número de doses produzidas, porém, quando nós trabalhamos com locais muito grandes, nós precisamos usar sistemas mistos. Então, nós trabalhamos com aproximadamente 70% dos animais em gaiolas e 30% em baias. E nós conseguimos, ao longo do ano, fazer um rodízio desses animais entre baias e gaiolas. Então, tornando economicamente viável e garantindo uma produção adequada de sêmen. As normativas de bem-estar animal da União Europeia tratam de baias de machos de aproximadamente 10 metros quadrados. Então, o alojamento de machos em gaiolas já não é mais permitido e está se migrando para essa produção, então, para esse alojamento dos animais em gaiolas. No Brasil, nós estamos construindo centrais de inseminação realmente até 100 machos em baias, completamente em baias, e os outros sistemas maiores mesclando as duas e fazendo o rodízio desses animais nos dois tipos de instalação ao longo do ano. No alojamento dos machos, nós também precisamos, então, além de considerar o tipo do piso, nós precisamos considerar que não devem existir barras horizontais nas grades das baias ou nos portões, para evitar que os machos consigam apoiar os pés nessas barras horizontais e consigam subir. Então, há machos que adquirem o vício de se masturbar. Então, quando eles conseguem subir nos muros ou nas grades, a gente pode ter essa perda de espermatozoides, então, por causa desse vício da masturbação. Além disso, há o risco de que eventuais quedas e que esses animais, que você possa perder animais com uma fratura ou algum tipo de lesão por causa dessa possibilidade de subir nas gaiolas, então nessas barras das gaiolas. A limpeza das instalações, então nós falamos que um dos requisitos assim, de uma dose inseminante de qualidade é que ela tenha uma baixa contaminação bacteriana. Então, um dos principais pontos é a manutenção da higiene das instalações. As bactérias do ejaculado não vêm necessariamente com o sêmen. Elas podem elas podem contaminar o ejaculado e ter uma fonte ambiental. Então, é importante limpar as baias ou as gaiolas quantas vezes ao dia forem necessárias. Depende um pouco do tipo de piso que é utilizado, depende da ração que é fornecida para esses animais. Existem alguns alimentos que deixam as fezes mais pastosas e que precisa ser limpo mais vezes ao dia. Então, é preciso organizar dentro da rotina da sua instalação o que você precisa fazer. Passamos também por um procedimento de lavagem completa das instalações e dos animais a cada 10 a 14 dias. Nós precisamos tomar o cuidado na época de chuva, então nas épocas mais úmidas e no inverno no sul do país, de lavar esses animais, de dar banho nos animais e nas instalações nas horas mais quentes do dia e em dias ensolarados, então promovendo uma facilitação da secagem dessas instalações e para que não fique úmido. Além disso, então, além desse manejo de limpeza diária e lavagem e banho nos animais a cada 10 a 14 dias, nós precisamos cuidar das condições de ambiência desses animais. Então, precisamos buscar as melhores condições possíveis para a sensação térmica. Então, temperatura, zona de conforto térmico de 20 a 22 graus, 15 a 27 como amplitude térmica tolerada pelos animais. A umidade relativa do ar ideal é próxima de 60%,
e nós temos muitas variações ao longo do ano. Uma alternativa para centrais de inseminação e que há alguns anos atrás era muito cara e hoje já está se tornando uma tecnologia mais acessível economicamente é a climatização completa das centrais de inseminação. Então nós temos equipamentos que permitem um controle total da temperatura e da umidade dentro dessa instalação, tanto no verão quanto no inverno, e eles podem ser utilizados especialmente, e têm viabilidade econômica, especialmente considerando a grande influência da temperatura ambiente sobre a produção de espermatozoides e a qualidade das células espermáticas. Ainda falando a respeito de alojamento e de condições que envolvem a produção de sêmen, nós temos como principal problema sanitário e uma das principais causas de descarte as afecções do aparelho locomotor nos machos. Então nós temos ferramentas de pedilúvio, ferramentas de nutrição que precisam ser consideradas para que a gente consiga manter a saúde do aparelho locomotor dos machos. Nós podemos fazer pedilúvios com cálcio, sulfato de cobre e formol, ou utilizar produtos prontos que já são formulados para que isso para essa função, para se fazer pedilúvio, e podemos pulverizar nos cascos ou fazer a passagem nesses pedilúvios a cada coleta. Então, uma vez por semana nós passamos esses animais nos pedilúvios para garantir ou para diminuir a ocorrência dos problemas locomotores. Dentro do manejo dos machos, um cuidado muito especial precisa ser tomado a respeito de micotoxinas. Nós temos prejuízos muito sérios quando nós fornecemos rações com níveis elevados de micotoxinas. Aflatoxinas e aralenona, então nós temos uma diversidade de possibilidades e um impacto muito grande das micotoxinas na produção de sêmen, aumentando defeitos de morfologia, diminuindo produção de sêmen, reduzindo motilidade. Então nós temos realmente um impacto muito grande sobre a produção de células quando temos incidência de micotoxinas. E é preciso lembrar que as micotoxinas não vêm só da fábrica de ração. Nós temos potenciais pontos de desenvolvimento, de produção de micotoxinas dentro da nossa granja, que são os nossos silos e os nossos comedouros. Então, a limpeza periódica de silos e comedouros deve fazer parte de um programa de controle de qualidade de centrais de inseminação.